Neste vídeo vou falar de uma ferramenta gratuita para fazer pesquisas de ações e ETFs, quer numa perspectiva de análise fundamental ou numa perspectiva de análise técnica. Olá, meu nome é Aurélio Francisco e bem-vindos ao canal Microinvestidor, onde se investe com pouco dinheiro. Aqui fala-se de investir em ações, ETFs, obrigações, ferramentas e estratégias. Se vocês gostam desta temática, inscrevam-se e juntem-se aqui à comunidade. Estamos a viver uma época em que as ações estão caras. A taxa de juros está a zero e naturalmente que as pessoas têm que rentabilizar o seu dinheiro e estão a escolher as ações para o rentabilizar. Nesse sentido, as ações estão caras. Estão a subir de preço cada vez mais e até os próprios ETFs que são baseados em ações, também eles estão caros. E aqui só há uma solução depois para nós descobrirmos a empresa que queremos investir. É através de estudo. Ou seja, estamos a ler ali continuamente balanços e demonstração de resultados numa perspectiva de análise fundamental, ou então estar continuamente a analisar gráficos até descobrirmos um ponto de entrada numa perspectiva de análise técnica. Ora, para terem aqui uma ideia, até o Sr. Warren Buffett, quando ele começou a investir através da Berkshire Hathaway, o que ele fazia era estar 6, 7, até mesmo 8 horas por dia a estudar relatórios até descobrir aquela empresa onde ele iria investir. Ora, como vocês devem estar a imaginar, nós que temos uma profissão, que temos famílias, não temos esse tempo nem essa disponibilidade para estar aqui a estudar até descobrirmos aquela empresa. E ainda para mais agora que toda a gente está a investir e as ações estão caras, portanto, ainda torna-se isto insuportável. Portanto, isto é como encontrar uma agulha no palheiro. E nós não temos essa disponibilidade assim tanto tempo para estudar. Então, qual é aqui a solução? A solução passa por uma ferramenta que até é gratuita e que está disponível na internet em vários sites. Eu aqui vou falar de um site que é o Stock Screener, em que nós, através desta ferramenta, dando indicações de filtros, quer seja de análise fundamental ou de análise técnica, podemos descobrir aquela agulha no palheiro. Se calhar vamos então agora aqui saltar para o computador e vemos esta ferramenta a trabalhar. Está bem? Quem sabe se calhar se nós vamos encontrar aqui uma empresa que até esteja num bom ponto de entrada para se investir, apesar do mercado estar em alta. Vamos a isso. Estamos então aqui no site investing.com e se nós viemos aqui ao menu Tools e depois Investment Tools Stock Screener, estamos então na ferramenta que eu vos estava a dizer. Portanto, ele aqui já nos está a filtrar por Estados Unidos. Vamos deixar estar as bolsas, né? Nova York, Nasdaq, OTC Market, os setores, as indústrias, os tipos, se é um REIT, pronto, por aí fora. Vamos deixar estar aqui em cima, não vamos mexer. E então aqui é que temos os nossos critérios, em que está dividido por vários segmentos. E então, vamos aqui começar com um P/E ratio. Vamos já filtrar aqui. Ele depois aqui por baixo mostra as empresas, a quantidade de empresas que vai encontrar mediante os filtros que vamos utilizar. Neste momento ele está-nos a dizer que encontra 3.132 ações. Vamos fechar tudo, só para voltar aqui ao início. Portanto, ele diz-nos neste momento, sem qualquer tipo de filtro, que existem 11.842 ações. Então, vamos começar aqui. P/E ratio. Eu quero um P/E ratio de, sei lá, 10 até 20 ou 18. Pronto. A 10 até 18. E já conseguimos reduzir o nível de empresas para 681. Olha, já estamos aqui com o Berkshire Hathaway, que segundo o P/E ratio até pode estar num bom ponto de entrada. Vamos então aqui agora aos rácios. Price to book. Vamos pôr aqui o price to book. Se vocês não conhecerem estes rácios, eu já fiz um vídeo onde eu falo como investir em ações. E eu vou deixar aqui o link na descrição e também vou pôr aqui no sugerido para vocês depois poderem, se quiserem, consultar. Ora bem, eu quero um price to book de 0 até 1.10. Já estou a ver aqui empresas da área financeira, o Citigroup, Goldman Sachs,
AXA Toyota. Interessante. Agora, vamos ver, por exemplo, uma perspectiva faz conta que nós estamos aqui à procura de uma empresa que nos pague dividendos. Então vamos agora aqui à parte de dividendos. E eu quero que as empresas te paguem um dividendo entre 2,5% e 6%. E agora, que tenha um payout ratio não seja superior a 60%. Porque quero que a empresa fique sempre com certa quantia para se investir nela própria. Ora bem, está aqui uma empresa que eu não estava à espera. A Toyota. Honda. Interessante. Pronto, o Citigroup e indústrias financeiras, Barclays, eles estão a sofrer imenso com o Covid, não é? Ao fim e ao cabo, os juros estão a zero, eles ganham dinheiro através dos empréstimos e com os juros tão baixos é difícil eles ganharem o dinheiro que ganhavam antes. Portanto, isso eu consigo compreender que estejam no bom ponto de entrada no nível da indústria financeira. Aliás, eu se fosse investir agora na indústria financeira, eu tentava era mesmo comprar um ETF sobre esta indústria e deixá-lo a rentabilizar durante os próximos 10 anos, porque certamente que é um setor que neste momento está abaixo, mas que daqui a 10 anos já vai estar normal, espero eu, se esta situação da pandemia se resolver. Bom, mas entretanto, aqui por estes rácios que nós já colocamos, estes indicadores, temos aqui uma empresa que eu acho extremamente interessante, que é a Toyota. Portanto, eu aqui no nível de análise fundamental, um P/E ratio de 15,5. Epá, isto é muito interessante. Portanto, porque a Toyota até é uma empresa que eu aprecio bastante. Eu gosto dos produtos deles. A Toyota acho que não faz um produto para o coração. Um automobilista, quando compra um Toyota, compra pelo lado da razão. São bons produtos, são carros fiáveis que cumprem e pronto, e é um preço bastante competitivo. Portanto, é uma empresa que eu acredito perfeitamente que daqui a 20 ou 30 anos ainda cá esteja, se manterem esta filosofia. E como tal está aqui num bom ponto de entrada. Tem um beta de 0,65, portanto é uma empresa que não é menos volátil que o próprio mercado, ou seja, se o mercado sobe 10, a Toyota vai subir 6,5, mas se o mercado desce 10, ela também desce 6,5. Portanto, isto é bastante interessante. Um dividendo de 6,64, sim senhora. Então está aqui com as recomendações técnicas que está para comprar. Portanto, no último dia, na sexta-feira, subiu 1%, na última semana subiu 6,42%, este ano subiu 3,86% e no último ano subiu 14%, 14,5%. Nos últimos 3 anos tem uma média de crescimento de 18,67%. Portanto, esta empresa... Pronto, estão a ver, o mercado está caro. Eu estava a dizer que o mercado estava caro e que era difícil encontrar uma agulha no palheiro. E eu aqui, com uma pequena pesquisa, numa questão de minutos, encontrei aqui uma empresa que eu até posso ficar interessado. Agora, basicamente, tenho que fazer aqui uma análise mais aprofundada, não é? Isto foi só aqui alguns indicadores. E agora convém ir analisar o seu crescimento, os seus lucros e por aí fora. Muito interessante, sim senhora. E pronto, fica-me por aqui então. Explorem esta ferramenta, porque eu acho que vale muito a pena para nós descobrirmos. Eu agora aqui do nada consegui descobrir uma empresa interessante para se investir. Vou fazer aqui uma análise um bocadinho mais aprofundada para ver se vale a pena ou não investir nesta ação. Despeço-me então a todos com bons investimentos e um grande abraço.